Bom dia, viemos aqui com mais um Deus em Gotas no seu dia, né? Hoje aqui na Bíblia Sagrada caiu a história de Abner junto com Davi. Abner negocia com Davi, né? Tá em Samuel, 2 Samuel, tá? Número 3. E aí, aqui Cris? no livro dos esboços, alcançando o ministério frutífero. O homem foi criado para ser frutífero, Cristo nos nomeou para darmos frutos. Aqui nos Salmos, o salmista afirma que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Aleluia. Deus nos escolheu e nos chamou para darmos frutos, e o nosso crescimento deve ser progressivo e conhecido de todos, para louvor e glória do nosso Senhor. Bonito, né? Quer falar, Jair, hoje? Sim, a respeito dos frutos, quando Deus nos chama para darmos frutos, Ele nos faz, geralmente quando você vai ter uma árvore, você vai cuidar dela, você vai regar, você vai adubar, é isso que Deus faz na nossa vida. Ele cuida, nos alimenta, nos dá força, nos ensina, cuida de nós para que nós venhamos a dar frutos, e frutos bons, né? E nós precisamos, é necessário termos o contato com o lavrador, que é Jesus, que é o dono de todas as árvores, como nós somos colocados como uma árvore. E tem até um texto que Jesus fala assim, sem mim nada podeis fazer, porque ele fala que nós somos os ramos, ele é a videira e nós somos os ramos que estamos nas pontas, e geralmente o tronco não dá fruto. Algumas árvores aí, em particular dá, né? A jabuticaba dá no seu tronco, mas as árvores geralmente dão fruto nas folhas, no final delas, assim, nos galhos. Então o tronco sustenta toda a árvore e os galhos ali que vão dar frutos. Então a gente só podemos ter frutos se estivermos na presença de Deus, se formos aprovados por Deus, se estarmos no cuidado de Deus. E outra importância quando se fala de frutos, os nossos frutos são as nossas boas ações, as nossas atitudes boas, nosso comportamento bom, os nossos pensamentos bons, tudo que a gente pode fazer de bom, que seja positivo, que alimente alguém, que ajude alguém, que faça algo de benefício para alguém, isso é um fruto positivo. Porque tem pessoas que têm os frutos negativos, só maltrata, só é negativo, mas nós temos que ter um fruto positivo, né? E por que ele fala de dar frutos até na sua velhice? Porque a pessoa que estiver em Deus, estiver com Deus no controle na sua vida ali, ela vai sempre dar fruto, ela não pode parar. Porque imagina se você tem uma árvore e você sabe que aquela árvore dá um fruto, e de repente você vai buscar um fruto lá e não tem um fruto lá, então essa árvore não está sendo permanente no seu fruto. Uma pessoa que se aproxima de nós, que somos conhecedores da palavra, querendo algo para a sua vida de Deus, então elas vão procurar em nós, fala para mim uma palavra, me ajuda aqui nessa situação. Então você vai ter que ter um fruto ali para oferecer para aquela pessoa, um fruto que venha do Espírito, uma palavra, algo que venha alimentar, edificar e aumentar a fé daquela pessoa, que ela saia satisfeita por ouvir alguma coisa da sua boca, que é um fruto da parte de Deus. Então isso que representa os frutos, irmãos, nossas obras, os nossos conselhos da parte de Deus, mas tudo pela orientação do Senhor. E alguém só pode dar frutos positivos quando ele passa a ser cuidado por Deus, passa a ser trabalhado por Deus. Que nem Jesus também tem uma passagem que ele fala assim, um lavrador tinha uma árvore, e essa árvore muitas das vezes não estava dando fruto. Por 3 anos ele estava cuidando daquela árvore e ela não dava fruto. Então Jesus, esse caso serve para nós como nós éramos pecadores. Nós pecávamos, nossos frutos não eram bons, eles eram frutos ruins, eram frutos maus. Só que daí alguém ia ceifar as nossas vidas e ia falar, essa árvore não dá fruto bom, então eu vou eliminar essas árvores aí, vou plantar novas para que dê frutos bons. Então o lavrador disse assim, eu vou cortar essa árvore. Então chega uma pessoa, intercede e fala assim, não, peraí, só um minuto, deixa eu cuidar só esse ano, deixa eu trabalhar com essa árvore esse ano. Se neste final de ano ela não der nenhum fruto, aí o Senhor pode cortar. Isso é o que Jesus fez por nós. Nós íamos ser eliminados, mas Jesus intercedeu, falou assim, deixa eu cuidar deles, deixa eu trabalhar no coração deles, na vida deles, e eles vão mudar os frutos deles. E se ele mudar os frutos, o Senhor não precisa eliminá-los. Aí eles permanecem dando fruto ali, permanecem sendo permanente. É mais ou menos assim que Deus fez com a gente. Nós temos uma árvore que não dava fruto, seria lançado fora, mas alguém veio, adubou, alguém tratou essa árvore, cuidou, podou ela, e ela começou a dar frutos, e agora permanece por causa de Jesus, por causa daquela pessoa que está cuidando. E esse é Jesus, nosso Deus. Amém. Amém, bonito. Então aqui na Bíblia fala sobre a história de Abner, né? Que ele negocia com Davi. Por que ele negocia?
Abner estava em outro reino, o reino do rei Saul, né? Ele vivia lá defendendo o reino do rei Saul. E um dia a Esbozete, que é filha do rei Saul, chega para ele e acusa ele de estar mexendo com a concubina do pai dele. Ele ficou tão assim, furioso, porque ele não pecava, ele não pecou. Ele era um grande guerreiro ali, defendia todo aquele reinado, que ele falou assim, então se Deus escolheu Davi, que é do outro reino, da cidade de Hebron, ele iria então, a partir daquele dia, fazer uma aliança com Davi para proteger o reino de Davi. Ele ia deixar o reino de Saul. Então ali fala o que para nós, meus irmãos? Aí ele foi lá para o reino de Davi, ele fez aliança com Davi, Davi super recebeu ele, fez uma recepção ali para ele, para Abner, e Abner fez que ia defender todo aquele reino de Davi junto com Davi para ajudar Davi. E aí quando ele foi embora em paz, Abner, que estava tudo certo com Davi, veio lá da guerrilha, né? Joabe chegou e foram falar para Joabe, que já era do reino de Davi, que Abner tinha estado ali e foi ter com Davi. Davi tratou ele muito bem, deixou ele embora em paz. E Joabe ficou muito irado e foi falar de satisfação com Davi, falando que não, que Abner vinha espionar o reino, que Abner vinha para enganar Davi, para saber o que Davi fazia, para ser uma traição ali, né? Joabe falou isso. Mas por que Joabe falou? Porque Joabe não gostava de Abner, porque numa guerrilha Abner matou um dos seus irmãos, matou Azael nessa guerrilha, que era irmão de Joabe. Então assim, ele não foi justo com o rei Davi, né? Porque ele falou isso tudo, mas Davi não sabia disso. Que ele tinha raiva por ele ter matado numa batalha. Claro, uma batalha, se você não mata, você morre. Então Abner, como era um guerreiro, ele matou o irmão, né, de Joabe. Aí Joabe manda, escondido do rei Davi, mandar chamar um mensageiro que ele teria que voltar para o reino. Então Abner veio em paz, voltou ali para o reino de Davi, pensando que tinha mais alguma coisa para eles conversarem. E foi uma emboscada que Joabe armou para ele, chamando ele para conversar num canto, e esfaqueou. E matando ali na hora Joabe, um guerreiro super forte, né, dessa forma covarde. Aí o rei Davi, ficando sabendo da morte ali, Davi ficou tão irado e falou para Deus, eu não tenho participação com essa morte, e a minha mão não se sujou com isso. E Joabe, toda a sua família, aí ele praguejou, porque ele tinha o poder ali junto com Deus, que toda a família dele ia ter sarna, ia ter lepra, ia sofrer com a espada e ia ter a miséria na sua vida, para a sua família, para o resto das suas gerações. E assim foi, ele fez no funeral, eles rasgarem suas vestes e irem pranteando ali no fúnebre, naquela hora fúnebre, no caixão de Abner, que foi sepultado em Hebron, né? E Davi chorou muito, porque foi muito injusto, foi muita maldade. Então essa lição nos ensina o quê? Sobre a maldade humana. Começou primeiro com a Esbozete, que era filha de Saul daquele reino, sabendo que ele estava ali para defender todo aquele reino. Ela começou já com a maldade, falando mal de Abner, falando que Abner estava traindo o pai com uma concubina do pai, né? Então, se ela ficasse quieta, se ela não tivesse alertado mal, acusado uma coisa que ela não sabia, talvez até por interesse próprio, Deus, Olívia, não sabia se ela estava querendo aquele guerreiro para ela e ele não dava bola para ela. Então, gente, nós temos que cuidar muito cuidado com o nosso coração, com a nossa língua, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas armações, porque através dessa desconfiança dela, ela fez ele sair do reino, o pai dela perdeu o reino inteiro, perdeu um guerreiro que defendia, para ir para um outro reino, e aconteceu tudo que aconteceu com Abner, praticamente foi por causa dela que ele morreu, né, pela fofoca dela. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que nós falamos, porque nosso interesse, por interesse próprio, ela teve interesse próprio ali, né, aí no caso. Então, quando você vai fazer alguma coisa, você tem que anular o seu ego, né? Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala para as pessoas, muito cuidado com as suas atitudes perante um acontecimento e uma pessoa. Vamos supor, numa empresa. Eu não gosto daquela pessoa entrou aqui na empresa, ou então eu entrei depois da empresa, eu não gosto daquela pessoa, eu vou armar uma para aquela pessoa. Então você não pensa num todo, você está pensando em você não está pensando na empresa em si, você não está prestando atenção no que ela é para a empresa,
qual que é a serventia daquela pessoa naquele lugar. Você está pensando simplesmente no seu ego, na sua arrogância ali, que você não gosta daquela pessoa, você está querendo prejudicar, né? Ou então colocar alguma coisa, um objeto do patrão dentro da mala, ou um dinheiro que roubaram, que desapareceu dentro da bolsa de uma outra pessoa, para que aquela pessoa seja mandada embora. Então são atitudes que você não sabe o que você está fazendo e quais são as consequências. Você não sabe se aquela pessoa precisa tanto daquele emprego, sabe, que está ali alimentando seus filhos, e de repente você faz uma maldade dessa, a pessoa se suicida, se mata. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Esse negócio do ego, você tem que anular o ego. Tudo que se fizer na vida, que Jesus fala, frutifique. Frutifique bondade, frutifique coisas boas, que a árvore tem a árvore ruim e a árvore boa. Então, seja a árvore boa de Deus. Seja aquela que, se você não gosta, se anule. Entendeu? Não é o teu gostar que você tem, que você está ali com uma pessoa numa mesma empresa trabalhando, ou dividindo algum afazer com aquela pessoa que você não gosta. Cale, fala para o Senhor, me dê sabedoria para agir nessa situação, e não com maldade, pessoas. Vamos tentar não ter maldade na nossa vida, nas nossas atitudes, com compromisso com o outro, porque nós podemos carregar um karma absurdo, de uma coisa que nem aqui essa mulher, ela prejudicou 2 reinos, que perdeu, quase ela fez com que Deus, o povo todo de Davi, que era do reinado dele, duvidasse que ele fosse o traíra. Davi poderia ter sido traíra, o povo poderia pensar isso, né? Não acreditar que Davi era inocente, né? Se ele veio para ajudar Davi poderia ter feito o que ali? O povo poderia pensar, ter enganado Abner e ter matado Abner numa emboscada. Graças a Deus o povo reconheceu que Davi era inocente. Então, senão Davi também, que era escolhido por Deus, tinha perdido tudo aquilo ali, aquele reinado. Então nós temos que tomar muito cuidado com nossas atitudes, com nossas palavras, que a gente fale, que fale com certeza. Se você for chamar a atenção do seu irmão, que ele está errado, se você tiver certeza que ele está errado, você chega com carinho, com amor, com construção, com frutificação, e não com derrota. Chegar acusando, você é imprestável, você é isso, você é aquilo, você não sei o quê. Então não. Sempre você pode chamar a atenção com amor, com carinho, levantando aquela pessoa e mostrando o outro lado que ela poderia ser. Uma pessoa muito, muito melhor, né? E levantar ela, fazer ela enxergar o que ela não enxerga. E tomem cuidado com o ego para falar assim, olha, eu fiz, eu ajudei, eu que construí, eu que criei. Aquela ideia lá foi minha. Gente, nem Deus, nem Jesus falava isso. Por quê? Porque ele era simples, ele era humilde. Então pessoas que fazem questão de fazer obras e se expor, mostrar que aquela obra não é de Deus, é aquela obra da pessoa, sabe? Essas pessoas são as piores que tem. Ai, o meu poder é maravilhoso, olha como eu tenho poder sobre esse povo, né? Ou você está pregando para alguém aí, você fala, nossa, olha com quanto que eu estou aqui forte, fortalecido, como eu sou poderosa, como eu tenho força, como eu tenho um lado espiritual avançado, né? Quem é você para falar isso? Quem é você que quer falar que a ideia é sua? Tudo, o mérito é de Deus. Se Ele te deu a ideia, se Ele te deu o poder, se Ele te deu a força, se Ele te deu tudo que Ele te deu, é graças a Ele, nunca a você. Anule seu ego, anule, derrube o seu ego lá embaixo, para a gente ter o quê? Para você ter as bênçãos cada vez maiores, porque daí fala ali que quando frutifica da melhor forma possível, Deus te frutifica. E Deus te abençoa com muito mais frutos, muitos e muitos mais frutos. Mas vamos ser simples, honestos e vamos falar da nossa boca coisas boas, frutíferas e nada que vai denegrir uma pessoa ou que nós vamos nos vangloriar em cima de alguma coisa, porque nós não somos nada. Nós estamos aqui para aprender e nós todos somos iguais, independente de situação financeira, cor, etnia, qualquer coisa que seja, nós somos todos iguais. Se nós moramos no Brasil, na Etiópia ou lá nos Estados Unidos, somos iguais, somos pessoas que nascemos da mesma forma, vamos embora da mesma forma. Os seus atos dependem unicamente de você. Então frutifique para o bem em todos os momentos, amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigada, tá? Um bom dia aí para vocês. Vocês tenham um dia abençoado. Fiquem na paz com Jesus. Deus abençoe a todos. Com Deus, até mais. Obrigada.